Ao vivo. Boa noite. Boa noite, gente. Deus nos abençoe. E a Virgem nos proteja. Amém. Mais um dia aí da nossa semana de aprofundamento. A sexualidade humana no projeto de Deus. Olá, Camila. Boa noite. Boa noite. A gente espera que vocês estejam nos ouvindo bem, nos vendo. Legal. Tá dando pra ouvir legal, gente? Então tem dado tudo certo, né? Graças a Deus. Estamos na correria do dia a dia, a gente tá conseguindo chegar aí, não é? Às 10 horas da noite para começar esse negócio. Hoje eu acho que vai ser um pouco mais curto, não é? O tema ele é bem específico, então vai ser um pouco mais curtinha essa live. Para quem tá chegando agora, né? A gente já está aí nesse caminho desde segunda-feira e as lives anteriores, né, de segunda e terça-feira, elas estão disponíveis lá no YouTube. A gente criou um canal para conseguir postar essas lives, então é só vocês entrarem lá no nosso perfil no Instagram, aí vai ter um link. Você clica ali naquele link e aí vai ter lá o botãozinho YouTube. E aí já encaminha direitinho e vocês conseguem assistir, né, e de forma mais completa acompanhar todo esse roteiro que a gente está traçando. Pela o dom pureza, de si, né? Esse pelo dom chamado de a si. se doar ao outro. Foi bem legal, a gente recebeu uns retornos bem interessantes. E hoje, então, a gente vai falar desse assunto muito bonito, que a gente deu o nome de Liturgia dos Corpos, a aliança conjugal à luz do mistério da fé. Vamos iniciar, então? Vamos iniciar já. Bom, a gente sabe, a gente falou muito isso na live da última sexta-feira, se não me engano, do dia de São João Paulo II. Acho que foi sexta mesmo. Acho que foi sexta. Do nosso matrimônio, né, do amor humano, enquanto uma imagem, né, um sinal do matrimônio, da união entre Cristo e a Igreja, da união entre Deus e a sua criatura. Porque vimos, né, nessa live, quem quiser também, ela está disponível para acompanhar, que toda a história da salvação, que toda a economia da salvação é um mistério nupcial. É um mistério do amor de Deus, né, do amor imenso de um Deus que quer se casar, né, conosco, digamos assim, quer se unir profundamente a nós, ser um conosco. Né? A gente viu que o céu mesmo que nos espera é justamente a união com Deus. A relação de Deus com o homem é uma relação esponsal. Não é? Às vezes pode parecer um pouco novo, né, pra gente, às vezes a gente nunca escutou isso, mas é algo que já é muito tradicional desde o princípio da igreja, não é? Essa visão do amor esponsal, não é? Como um reflexo desse amor divino para com o homem, não é? Que eles são muito parecidos, muito semelhantes. A gente até trouxe mais especificamente hoje algumas passagens, mas a gente não vai nem lê-las, mas se vocês quiserem anotar ou depois voltar no vídeo, anotar e poder olhar, conferir depois, que faz todo esse caminho aí, né, desse amor esponsal de Deus, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo. Isaías 54, versículo 5, Isaías 62, versículos 4 e 5, Oséias 2, versículos 21 e 22, Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 28 e 29, Mateus 9, versículo 15, e chegando até o Apocalipse, né, 19, versículos de 6 a 9. Todos esses versículos que a gente falou, né, no Antigo Testamento, ele vai trazer a questão das alianças que Deus fez com o povo, de todas as profecias em relação a esse amor esponsal mesmo, não é? De o teu Criador te desposará, ó Israel, não é? E linguagens desse tipo, não é? Que vem realmente confirmar cada vez mais essa relação, não é? Do amor divino com o amor esponsal. E esse amor esponsal de Deus, ele não se restringe apenas a uma forma geral, sabe? Deus que ama o seu povo. Mas ele existe de maneira também pessoal.
Deus ele quer desposar cada alma, cada uma das suas criaturas. Jesus ele é o esposo da nossa alma, pessoalmente falando, né? A gente trouxe aqui um escrito, né, de Santo Agostinho, para vocês verem que, né, Santo Agostinho, dos inícios ali da igreja, e ele diz: como um noivo, Cristo saiu de seus aposentos e ele veio para o leito nupcial da cruz, e sendo levantado nela, consumou o seu matrimônio. E quando ele percebeu os suspiros de sua criatura, amorosamente ele se entregou aos tormentos no lugar de sua esposa e uniu-se a ela para sempre. Lindo, né? E a gente tem também uma frase de Santa Matilde, que foi uma mística alemã do século XIII, que ela espelha a mesma ideia. O nobre leito nupcial de Cristo foi a mesma dura madeira da cruz, a qual ele aceitou com maior júbilo e ardor do que um noivo cheio de satisfação. A gente falava na live do dia 22 que o venerável Fulton Sheen, ele dizia, né? O que está acontecendo ali no Calvário? São núpcias. Quem olha para o Calvário precisa ver núpcias. Porque foi ali que Jesus se doou inteiramente. O Calvário, o sacrifício de Cristo, ele é o ápice, não é, desse amor de Deus pelo homem. Não é? Então, nesse momento é que há a perfeita comunhão de Deus com o homem, não é? A perfeita comunhão de Cristo com a sua igreja. Porém, esse sacrifício ele foi, né, por muitos e por cada um de nós. Não é? É um sacrifício também pessoal, não é? Cristo não morreu só para redimir a humanidade inteira, mas ele morreu para redimir a cada um de nós. E por isso esse matrimônio, não é? Essa aliança eterna, ela é feita tanto de uma forma geral com a igreja, mas mais perfeitamente em cada um de nós, não é? Ou seja, na nossa alma. Quem vive isso de forma mais intensa, né, essa dimensão na vida espiritual, são geralmente os religiosos, né? Mais comumente você vê as religiosas sendo denominadas de são esposas de Cristo, né? E tem muito essa dimensão, os próprios santos religiosos. Às vezes elas falam até do dia do meu casamento, né? Que foi o dia dos votos perpétuos. A vida religiosa, ela tem esse tom mais acentuado, né? Da alma esposa. Enquanto que na vocação matrimonial, a nossa própria vocação ao matrimônio é exatamente uma figura, é um sinal, é a imagem, digamos assim, né? Precisa ser um sinal dessa união maravilhosa de Cristo com a igreja, de Cristo com as nossas almas. Um celibatário, ele vive externamente aquilo que todos nós deveríamos, pelo menos, viver internamente, que é essa dimensão esponsal com Cristo, da nossa alma com Cristo. Então, a partir então do sacrifício da cruz e que Jesus nos deixa a igreja e os sacramentos, a nossa relação esponsal com ele se dá também por meio dos sacramentos, né? E já se inicia no batismo. No catecismo, eu não peguei aqui o parágrafo, mas ele chama até mesmo o batismo de o banho das núpcias, que toda a nossa vida sacramental mesmo é um caminho de união nupcial com Cristo. Então se inicia ali no batismo. E depois ele fala da Eucaristia enquanto banquete de núpcias. O banquete de núpcias, né? É o lugar mesmo da união, é o lugar onde nós nos tornamos um só, literalmente, com Cristo. Porque a gente sabe que a Santa Missa, ela é a renovação do Calvário, ou seja, é a renovação de todo aquele acontecimento do Calvário. É a renovação da aliança entre Cristo e a Igreja, entre Cristo e a nossa alma. E da mesma forma, no matrimônio, né, a gente renova também a aliança que fizemos, né? Se na Santa Missa a gente pode dizer que se renova ali aquela união que se deu, que começou ali a existir a partir do Calvário entre Deus e nós, né, na redenção, no matrimônio a gente também faz essa renovação da aliança. É como se na celebração do sacramento do matrimônio nós selássemos essa união, esse vínculo,
E no ato conjugal, em todas as vezes que nós buscamos esse ato conjugal, que nós realizamos o ato conjugal, nós estamos fazendo uma renovação dessa aliança que foi feita diante do altar. É por isso que o catecismo, no parágrafo 1621, é muito bonito, ele expressa, né, esse vínculo, essa ligação íntima que o sacramento do matrimônio tem com a Santa Missa. E ele até diz, na Eucaristia se realiza o memorial da nova aliança, na qual Cristo se uniu para sempre à Igreja, sua esposa bem-amada, pela qual ele se entregou. Portanto, é conveniente que os esposos selem o seu consentimento de entregar-se um ao outro pela oferenda de suas próprias vidas, unindo a oferenda de Cristo por sua Igreja, que se torna presente no sacrifício eucarístico, e recebendo a Eucaristia, a fim de que, comungando no mesmo corpo e no mesmo sangue de Cristo, eles formem um só corpo nele. É muito belo, né? Dizendo que esse costume que se tem de celebrar os matrimônios dentro da Santa Missa é algo que realmente está intimamente ligado, né? Está intimamente ligado, porque na Santa Missa se renova essa nova e eterna aliança que se deu na cruz. E no matrimônio nós estamos estabelecendo a nossa aliança diante de Deus, para sermos um nele, né? Tem até aquele livro do Fulton Sheen mesmo, que se chama Três para Casar. Porque, na verdade, o matrimônio ele é o esposo, a esposa em Deus e com Deus. Esse é o matrimônio católico, é o matrimônio cristão. É muito legal que quando o casamento ele é celebrado dentro da Santa Missa, antes mesmo que os esposos eles se tornem uma só carne, né? Antes mesmo que haja a consumação desse casamento, ambos, já com um vínculo nupcial, já com vínculo matrimonial, recebem o corpo e o sangue de Cristo. E como diz o catecismo, eles tornam-se um só corpo nele, no Cristo. Ou seja, é primeiramente através do Cristo que nós nos tornamos um só corpo. É o amor esponsal de Deus pela minha alma, de Deus pela alma da minha esposa, que vai criar esse vínculo, que vai fortalecer esse vínculo e permitir com que eu me torne um só corpo com a minha esposa. A gente teve essa graça muito grande, né, de ter o nosso casamento celebrado em uma Santa Missa, né, com a Santa Missa, e assim, é indescritível mesmo. Acho que só quem passa pela experiência assim, tem a noção assim, de como é profundo, de como é uma experiência que realmente encaixa assim mesmo, porque é a graça de Cristo, é o amor de Cristo pela Igreja, que nos capacita, né, a amar também, a nos doarmos também. Então é muito belo. E por que nós estamos falando disso tudo? A gente está falando isso, a gente deu essa volta para poder chegar no seguinte: o ato conjugal, por ser imagem da relação entre Cristo e Igreja, não é que Cristo torna-se um só carne com a sua amada, com a sua Igreja. E também por ser uma renovação do sacramento do matrimônio, não é? Ele é um ato sagrado. Ele é sagrado. O ato sexual é um ato sagrado dentro do matrimônio. E ele precisa ser, então, tratado com reverência. Porque tudo que é sagrado, você precisa ter reverência para com isso. Então, assim, a gente fazendo um paralelo, né, esse mesmo paralelo, a gente vê que na Santa Missa existe uma série de coisas, né, de normas, de coisas próprias dentro de uma Santa Missa. Elementos, símbolos, cores, enfim, música, que isso tudo se chama liturgia, né, dentro ali da Santa Missa. Para quê? Para que o homem, através ali daqueles elementos, consiga dar um culto digno a Deus, né? Um culto agradável a Deus, digamos assim. E principalmente ele consiga entrar em intimidade com Deus, porque essa é a finalidade da Santa Missa, não é? Entrar em intimidade com Jesus Cristo. Então toda essa estrutura que a Igreja prepara é uma estrutura que propicia aos fiéis, não é, essa relação de intimidade com Deus. Naquele cuidado, naquela reverência, naquele zelo, Deus é glorificado.
A gente vê, né, que expressa realmente o amor e conseguimos, assim, entrar em sintonia com Deus. E da mesma maneira, na Santa Missa, existem a questão dos abusos, né, que se chamam os abusos litúrgicos, que é quando se destoa, né, do sentido que deve ter a Santa Missa. Que geralmente acontece quando no coração da pessoa que pratica esse abuso, ele não tem essa intenção de levar o fiel a uma profunda comunhão com Cristo. Ou ele quer aparecer, ou ele quer realmente distorcer o sentido daquilo de propósito, não é? Ou é uma ignorância mesmo, não é? De uma outra compreensão do que é a Santa Missa e da finalidade da Santa Missa. Não é? Eu já vi vídeos, por exemplo, né, pra gente ver. Se a gente visse isso, a gente ia achar um absurdo, a gente ia achar esquisito, não é? De um padre... Eu vi um vídeo pela internet de um padre vestido de palhaço, não é? Era essas missas de criança que eles fazem, né? Então, o padre vestido de palhaço, fazendo aspersão de água benta com uma arminha daquela de água, não é? Você olha isso e você fala, que absurdo que é isso. Por quê? Porque aquilo ali é um ato sagrado. A Santa Missa é algo sagrado, é algo que você precisa ter reverência. E só de olhar para uma cena dessa, você já percebe o quão irreverente é isso. Não é? O quanto existe ali de falta de zelo, não é? Até mesmo de uma profanação, ou seja, de você tratar de forma pejorativa algo que era para ser exaltado. Então, esses abusos, né, eles levam à irreverência. E, da mesma maneira, a gente precisa ter esse olhar, né, também para o ato conjugal. Porque é claro que em graus diferentes, né, completamente diferentes, a gente não está colocando no mesmo nível, né? Claro que não. Nenhuma analogia ela é perfeita, A Santa não é? Missa, Principalmente quando você conjugal. faz uma analogia falando de Deus, não é? Nunca vai ser uma analogia perfeita, nunca vai demonstrar, não é, as coisas no mesmo nível, né? Mas a gente consegue fazer essa comparação para poder visualizar. E, em certo sentido, o ato conjugal também é um ato sagrado. Então, da mesma forma, eu preciso olhar para esse ato como algo que necessita da minha reverência, que necessita ser agradável a Deus, que necessita glorificar mesmo a Deus, porque São Paulo diz que o nosso corpo não foi feito para imoralidade, mas para glorificar a Deus, né? Ele fala, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso corpo. Então, quando a gente sela a nossa aliança, né, pelo matrimônio, é como se naquele momento do rito do casamento a gente estivesse acolhendo Deus naquela relação, naquela união entre o esposo e a esposa. A palavra sacramento, ela basicamente significa isso, né? Há um agir de Deus ali, há uma presença de Deus ali. E da mesma forma... Quando Jesus ele fala onde 2 ou mais estiverem reunidos, a gente pode perfeitamente colocar isso com o ato sexual, não é? Porque quando você se une à sua esposa, você está se unindo também a Cristo, não é? Do qual faz parte desse sacramento. Então, da mesma forma, quando eu renovo a minha aliança por meio do ato conjugal com meu esposo, Deus também se faz presente ali, né? É um erro a gente achar que Deus fica alheio à sexualidade humana, né? A gente já viu isso nesse caminho do aprofundamento. Pelo contrário, no momento da renovação da aliança, Deus deve ser um convidado de honra, porque é agradável ao Senhor. É agradável ao Senhor aquela união é abençoada por Deus. E muitas vezes é tão abençoada que daquela união se geram novas vidas, né? Surgem novas vidas, almas são criadas naquele momento. Então é algo lindíssimo, é algo belíssimo, é algo que o próprio Deus criou, né? E se agrada. Mas Deus se agrada tendo esse pressuposto de que nós tratemos esse momento e vivamos esse momento com a devida reverência. Tem até aquelas cenas, às vezes, de filme, de novela, não é? Que a mulher ela tem um monte de santinhos no quarto, num oratório em cima da cômoda, e quando vai ter uma relação, ou vira o santo de costa, ou então cobre, não é? Porque vai fazer ali um ato ruim, um ato pecaminoso. Deus não pode ver agora. Não, Deus ali ele se faz presente naquele ato, e por isso
o ato sexual ele pode ser tratado como uma liturgia, não é? Por isso o tema da palestra é também liturgia dos corpos. Existe essa expressão, não é? Porque é um ato sagrado, é um ato de referência, é um ato que leva a uma intimidade com o outro, é um ato que Deus se faz presente e por isso é uma liturgia. A grande diferença entre a liturgia dos corpos e a liturgia eucarística, por exemplo, e as outras liturgias, não é? Com a finalidade, não proposta para tal ato, não é? E só isso já dá um direcionamento para ele, suficiente. Não é? A gente tinha que ser o suficiente. A gente precisa muito bem analisar a nossa vida e a nossa postura em relação a isso, porque a gente precisa viver o nosso matrimônio, até mesmo na nossa sexualidade, no ato conjugal, na liberdade dos filhos de Deus, no Espírito Santo. Sendo guiados pelo Espírito Santo, porque é muito comum, às vezes a gente vai dar palestras em cursos, ou curso de noivos, né, que se tem essas dúvidas que surgem, e as pessoas já vêm perguntando assim, tá, mas e aí, eu sendo casado, entre 4 paredes vale tudo? É muito comum essas dúvidas, esses tipos de dúvidas. O erro já está nessa mentalidade. Até onde eu posso ir sendo casado, se eu sou casado, né? Até onde eu posso ir que não é pecado? Se você já vem com essa pergunta, né? Se você já formulou essa pergunta na sua mente, já é um sinal de alerta, assim, já é um sinal de muito alerta. Porque você precisa se perguntar o que está te movendo a isso. O que está movendo é justamente o seu desejo de doação profunda, é o seu desejo de renovação de aliança, entrar em comunhão com o outro, em respeito ao outro, ou são as suas, como a gente falava ontem, as suas paixões desordenadas? A sua concupiscência. São heranças de coisas, às vezes, que você viu em filmes impróprios, em momentos impróprios, que estão ali se debatendo e você só está dando desculpa, não, mas agora eu sou casado. Você está olhando e buscando o outro como uma pessoa amada, da qual você quer ter intimidade, entrar em comunhão, da qual você quer se doar a ponto de ser um dom para ela, ou você está olhando simplesmente como um objeto de prazer, como uma fonte de alegria, não é? E se justificaria você usar essa pessoa porque você é casado com ela, tá entendendo? Né? Porque São João Paulo ele fala até muito disso, de que existe ali um problema no nosso coração, né? O coração humano, de modo que até mesmo o nosso esposo, a nossa esposa, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba muitas vezes usando, né? Usando a nossa esposa para o nosso próprio egoísmo, para o nosso prazer egoísta. Então a gente tem que ver muito bem as raízes desses questionamentos, desses tipos de questionamento, porque a gente não pode querer saber qual é o limite do abismo para andar na beiradinha, sabe? Não é questão disso. A gente precisa caminhar na luz do Espírito Santo. Até porque se eu fico nessa vida, nessa busca de, não é, até onde eu posso ir, qual é o limite com tudo, eu acabo tornando isso quase que uma cultura na minha vida, e aí a gente chega a aberrações, como por exemplo, não é, há um tempo atrás aí, que estava rolando uma feira erótica gospel. Não é? Ou seja, acredite se quiser. Era evangélicos que montaram uma feira gospel, erótica, uma feira erótica. De sex shop, assim. Para motivar. Porque a gente é casado. Então casado pode usar dessas coisas. Sabe, eu posso fazer da minha esposa minha prostituta particular. Ele deve fazer isso para que o matrimônio não entre numa monotonia, numa rotina ruim. Na verdade, o limite da questão
é a dignidade da pessoa. Né? Quando a gente passa a aspirar a fazer coisas que rebaixem aquela pessoa, que ridicularizem aquela pessoa, né? Quantas coisas hoje, eu nem procuro saber, mas às vezes chega, né, até a gente, algumas invenções que se faz e se vende em sex shop, nisso, naquilo, porque tem que apimentar a relação. Geralmente quem defende a questão de que tem que apimentar a relação, senão fica monótono, são pessoas que têm um relacionamento, de certa forma, bem frágil, bem imaturo, né? Bem vazio. Bem vazio. É claro que no ato conjugal vai ter carinho, vai ter prazer, não vai ser uma coisa mecânica, não vai ser, sabe? Ninguém que tá defendendo Ninguém tá isso. defendendo, né? De que a gente não tem a nossa espontaneidade e tudo. Mas quando a gente começa a trazer essas coisas externas, mundanas mesmo, no sentido da palavra, para dentro do nosso matrimônio, com essa desculpinha de apimentar a relação, a gente tá revelando, na verdade, uma fragilidade muito grande do relacionamento. Porque o amor verdadeiro, o amor profundo, ele é comunhão profunda também. Então, o ato conjugal, quando as pessoas realmente se amam, realmente estão unidas, elas não é algo só externo, não é algo só sensitivo. É uma união que ela engloba tudo, ela engloba o sentimento, ela engloba o ser inteiro da pessoa. Então, o ato conjugal ele não é algo, sabe, animalesco, assim, que eu busco prazer e a satisfação. Não, é um momento de comunhão que envolve todo o meu ser. Novamente, aqui a gente consegue fazer uma ponte com a Eucaristia, a gente consegue fazer uma analogia com a Eucaristia. Porque se alguém não tem vida de oração, não tem amor pela pessoa de Jesus, não tem esse desejo de entrar em intimidade, mas ele participa da missa, semanalmente, ele vai à missa aos domingos, se na missa não tem nada de novo, a missa acaba sendo muito chata para ele. Fica monótono. E é aí que muitas vezes a gente vai ver pessoas que querem começar a inventar as coisas dentro da Santa Missa, não é? Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que animar para trazer o jovem, porque a missa é muito chata, porque... Entende? Porque a pessoa ela não tem uma intimidade com Deus. Então ela chega ali e a missa é vazia para ela. Ela só vai ver o externo, né? A missa é vazia, é puramente sentidos externos. Ela chega ali, ela vai ver a vela, ela vê a cor, ela ouve a música, ela sente o cheiro. Então, para ela viver a missa é isso. Então, quanto mais estímulos ela tiver, diferente toda vez, vamos botar agora uma música diferente, vamos botar um barulho mais alto, vamos botar aqui uma coisa, vamos botar os outros entrando, dançando aqui, vamos fazer um teatro. O quê? Porque ela precisa cada vez mais de sentido, porque para ela a missa está sendo só aquilo. Um casal que não tem intimidade, que não busca viver a sua comunhão de forma plena, na hora do ato conjugal, vai ser também só isso. É só sentido, é só prazer, é um troço vazio. E aí acaba que ele necessita cada vez mais de coisas diferentes, de coisas mais bizarras. Aí você precisa de uma fantasia, aí você precisa de um objeto, aí você precisa de uma ceninha de filme, ou você precisa de uma posição irreverente, cada vez uma posição nova. Por quê? Porque o sentido ele vai enjoando daquilo, não é? Ah, isso está muito chato já, a gente precisa dar uma apimentada, não é, na relação, a gente precisa... Porque é vazio, é só isso que tem. Ou seja, diferentemente, quando alguém tem intimidade com Cristo, quando alguém não deseja entrar em comunhão profunda com Deus, e ele já tem essa relação ao longo da semana, na sua casa, durante todo o dia, na busca pelas virtudes, no desejo de santidade, na vida de oração, quando ele chega na Santa Missa, tudo o que ele quer é que a missa seja o mais simples possível. Tudo o que ele quer é que a missa seja o mais simples, sabe? É que o padre reze somente o que está no missal e que ele consiga experimentar a Santa Missa de uma forma pura, sabe? Sem firula, sem muito estímulo, sem nada que tire a concentração dele para o foco que é o quê? Que a alma do fiel possa entrar em comunhão com Cristo. No ato sexual também, não é? Porque o amor, ele basta, né? O amor por si mesmo é criativo, digamos assim, mas é uma criatividade do Espírito Santo. Não é uma criatividade mundana, não é uma criatividade superficial e artificial, né? Porque é incrível, assim, como que empurram coisas completamente artificiais para dentro
do matrimônio, para dentro, né, que querem empurrar mesmo coisas esquisitas mesmo para dentro do matrimônio, artificiais que não refletem o amor verdadeiro. E a gente estava vendo, não é, na live de ontem, toda essa desarmonia que existe entre os sentidos e entre a razão. Então, se você começa sempre a estimular o teu sentido, estimular, e dar essa ouvido, enxurrada, né, de estímulos diferentes, você acaba potencializando eles e você começa a anular a parte fundamental do ato conjugal, que é a união, não é, dos seres, a união das almas, a união das pessoas, não é? O entrar em comunhão começa a ficar cada vez mais fraco, e isso destrói qualquer casamento, porque isso que sustenta o casamento, é isso que é o casamento. Exatamente, essa enxurrada, né, de coisas que a gente importa do mundo para dentro do casamento é a porta de entrada para o adultério, né? Porque vai chegar um momento que você vai querer testar tudo com a sua esposa. E aí vai chegar uma hora que já não vai dissociar. Então, né, o homem, ele vai, principalmente o homem, né, ele vai partir para a pornografia, e da pornografia ele não vai se saciar, e ele vai partir muitas vezes pro adultério. É. Do adultério vem o divórcio, não é? Aí ele se casa com outra, e ali, não é? Ele já vai estar numa situação de pecado, agora, não vai conseguir viver a comunhão de forma profunda, e aí ele vai acabar adulterando e entra nesse círculo que não sai mais. Exatamente. Então, assim, como um resumo do que a gente está vendo aqui hoje, né? O ato conjugal é um ato sagrado, é um ato de renovação da aliança. Então a gente precisa se preparar, né? Conhecer o propósito dele, se preparar bem para ele. Tem um trechinho aqui. Esse livro é muito bom, gente. Esse livro é muito bom. Chama Cristo e o Nosso Corpo. Livro. Agora acho que tem até uma capa diferente, essa aqui é a edição antiga. A Quadrante tinha umas capinhas feias, agora tá fazendo umas capinhas bonitinhas. Tá, né? Legal, mas os livros da Quadrante são maravilhosos, fantástico, né? E aí, aqui nesse livro Cristo e Nosso Corpo, ele faz essa ponte que a gente está fazendo aqui, mas de uma forma muito bela. Ele fala, na união entre os sexos, após um tempo de diálogo e de jogo amoroso, chega o momento em que o homem depõe no seio da mulher a semente tirada do mais íntimo do seu corpo. É um momento de silenciosa comunhão, de mútua complacência, a que normalmente se segue um período de repouso, de simples presença recíproca, repleto de gratidão pela alegria e pelo prazer dados e recebidos. Há uma certa semelhança, desde que se façam todas as reservas necessárias, no encontro eucarístico, verdadeiramente nupcial entre Cristo esposa e a sua igreja esposa. Depois de um tempo de escuta, que é a liturgia da palavra, após esse tempo de presença mútua, que é a liturgia eucarística, chega o momento da comunhão, em que num grande impulso de amor, o Senhor tira do mais íntimo da sua humanidade essa semente de vida eterna, que é o seu corpo eucarístico. Isto é o meu corpo que é dado por vós. E esta semente de vida é depositada na nossa própria carne. É confiada ao seio da Igreja de Cristo, um momento de comunhão silenciosa, de complacência mútua, em que a Igreja, isto é, cada um de nós, pode murmurar como a esposa do Cântico dos do repouso mútuo de Cristo em nós e de nós em Cristo, durante o qual lhe agradecemos a sua presença e procuramos devolver-lhe amor com amor. Tudo isso talvez pareça uma novidade e mesmo um tanto ousado, para não dizer excessivo. Mas é por meio dessa perspectiva chocante, concedo, que podemos pouco a pouco chegar a compreender todo o esplendor da concepção cristã do amor e da sexualidade. Fantástico, né? Para que a gente não torne o nosso leito imaculado, para que a gente consiga atingir não torne maculado, que a gente não torne o nosso leito maculado, para que a gente consiga atingir a plenitude, não é, da sexualidade,
para que a gente consiga atingir as finalidades propostas para esse ato, para que a gente não venha a cometer um pecado, não é? Com o que deveria ser um profundo ato de doação. É preciso amar a mulher, nós homens, amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja, e as mulheres a mesma coisa, não é? Esse é o caminho também para o ato conjugal, também para a vida sexual, e só assim a gente vai conseguir obter, não é, desse ato todas as graças, e são muitas graças, são abundantes as graças que Deus derrama a partir desse ato, não é? E quando ele é vivido com reverência, a gente alcança, né, as duas finalidades de forma perfeita, né, do ato conjugal, que é a finalidade unitiva, porque aí a gente tem a união mesmo profunda. E tudo isso que a gente falou te leva a isso, né? A essa união do casal através desse ato. Verdadeira, né? Não só uma união do corpo, né? Da dimensão corporal e tal. Então a gente vive a dimensão unitiva e também a dimensão procriativa. Não que todas as relações, né, venham a dar em um fruto, mas elas estarão abertas à dimensão procriativa. E isso é uma graça muito grande, né? E quando a gente fecha o ato conjugal, né, a essa finalidade procriativa, de forma deliberada... Quando eu banalizo o ato conjugal, com toda essa irreverência e falta de zelo, não é, eu estou pecando contra a finalidade unitiva. Já quando eu me fecho a vida, não é, através de uma contracepção, através de qualquer outro meio, eu estou pecando contra a finalidade procriativa do ato, e ambos são pecados graves, não é, contra o próprio sacramento do matrimônio. Porém, essa parte, não é, da procriação a gente vai ver na nesse formato de palestras, porque na sexta-feira a gente vai ter mais uma, só que tirando dúvidas. A gente vai responder, né? Vai ser uma coisa perguntas. mais dinâmica, assim. Amanhã a gente vai ter então, gente, a nossa última assunto, que é a paternidade responsável, toda essa questão procriativa do matrimônio. E logo depois a gente já vai abrir a caixinha de perguntas, né, para vocês que acompanharam aí os temas. Podem perguntar o que vocês quiserem, para que na sexta-feira a gente possa, né, ter o nosso último encontro aí, respondendo essas perguntas, e também vai ter o sorteio, e a gente finaliza a nossa semana. Por hoje é isso, gente. A gente espera mesmo que todas essas lives, todo esse conteúdo que a gente está trazendo, possa de alguma forma ajudar você a viver melhor o seu matrimônio, a compreender melhor tudo o que acontece com você e tudo o que acontece dentro da sua família, né? A intenção aqui é essa, é poder evangelizar a partir do estudo da sexualidade, do matrimônio, de toda essa beleza do amor esponsal. A gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês. Conseguimos fazer a live hoje foi mais curtinho. Menos que 40 minutos, né? Esse era o nosso objetivo. A gente vai tentar colocar mais uma vez no YouTube, né? Se Deus quiser. Até agora tem dado tudo certo com as lives, tem dado certo aí com os vídeos que a gente está postando aí depois. Para vocês, se quiserem assistir, se quiserem compartilhar, né, com os amigos, e a gente nesse horário também... às vezes não dá muito ibope aqui, porque também já são, né, 10h30 da noite, 10h40, mas aí depois a pessoa consegue assistir depois, e a gente está tendo um feedback muito legal, não é, das pessoas que estão conseguindo assistir depois. Amém. Vamos rezar então uma Ave Maria para fechar o momento.